Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço o crochê na base de MDF, tá? Então, como que a gente vai fazer? Os materiais vão ser uma base de MDF, nesse caso eu vou usar uma retangular pequenininha. O fio de malha, eu escolhi um fio mais estreitinho, porque para passar nos furinhos do MDF é mais fácil, tá? Sempre que você for trabalhar com a base de MDF, ou você escolhe um fio mais fininho, ou você pega o fio, se ele tiver muito grosso, o ideal é cortar ele na espessura, tá? Você pode abrir ele aqui e cortar ele o tanto que você precisa, tá? Eu vou usar uma agulha número 5, que aqui no meu caso, para inserir nos furinhos, ela tá bem tranquila, ó. Não pode acontecer de ser uma agulha muito grossa, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Não vai entrar. Ou pode acontecer de vocês quebrarem a base de MDF, tá? Às vezes é uma agulha maior, ela até cabe, mas quando você puxa com o fio, pode forçar e rachar essa partezinha aqui do meio, então eu não aconselho, tá? Então aqui no meu caso eu vou usar uma 5. Eu uso um cotonete já úmido, eu dei uma umedecida em um dos ladinhos dele para limpar toda a base, tá? Então vamos começar. Primeira coisa, eu pego o cotonetezinho e vou passando em todos os furinhos da base, ó, dessa forma. Olha aqui, gente. Isso aqui, se a gente não limpa, na primeira puxada de fio que der aqui, vai ficar tudo no fio de malha, vai aparecer a sujeira, tá? Então, eu vou limpar aqui até os últimos e já volto com vocês. Eu já finalizei aqui a limpeza da minha base. Olha a sujeira que ficou meu cotonete. Agora, eu guardo ele, porque eu posso usar na próxima base a outra ponta, tá? Então, eu deixo com as minhas agulhas. E agora, vamos lá. Eu vou desenrolar um pouco do meu fio aqui. E vamos começar a nossa base, tá? O que é a primeira coisa que eu faço? Eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos por toda essa base. É a primeira coisa que eu faço, para tampar os furinhos. Então, eu escolho aqui algum lugar. Eu sempre gosto das laterais maiores, então eu vou pegar aqui em cima, em qualquer lugarzinho, ó. Eu vou inserir a minha agulha. Vou pegar o meu fio deixando uma sobrinha. Vou puxar aqui por esse... Opa, escapou. Gente, a primeira carreirinha é bem chatinha, tá? Tem que ter paciência, ó. Puxei aqui. Eu deixei aqui uma sobrinha de fio, tá? Vou até deixar um pouquinho mais, depois vocês vão entender por quê. Ó, pode deixar uma sobrinha de fio. E aí, vocês vão pegar o fio do rolo. E agora, nós vamos fazer os pontos baixíssimos, ó. Eu tô com a alcinha na minha agulha. Eu vou inserir no próximo furinho. Vou pegar o meu fio do rolo. Vou trazer e já vou passar por dentro dessa alcinha. Primeiro ponto baixíssimo tá feito. A outra ponta tá aqui solta atrás, tá? Por enquanto, ela vai ficar aqui. Então, agora eu vou inserir de novo no furinho, pego o meu fio do rolo, trago e passo na alcinha. E eu vou fazer isso por toda essa carreira, porque essa aqui são só baixíssimos, tá? Paciência, com cuidado. Se sentir que a agulha tá muito grossa pro tamanho dos furos, pega uma agulha menorzinha pra fazer isso aqui, tá? Não pode forçar a base, porque eu já quebrei base de MDF com uma agulha muito grossa, ó. Aqui no cantinho, cheguei no canto, ó, eu vou virar minha base e continuo, tá, gente, ó? Eu vou pegar, vou inserir aqui, puxo e fecho. Insere no furinho, pega o fio, puxa e fecha. Eu vou fazer esse processo até o final e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, eu fiz até aqui, eu deixei um furinho só pra mostrar pra vocês, tá? Esse último furinho aqui a gente não faz. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar esse fio aqui, que tá do outro lado, que é o fio que a gente deixou a sobrinha. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou inserir a minha agulha no furinho e dessa vez, ao invés de puxar o fio do rolo, eu vou puxar esse fio que tá cortado aqui. Puxo ele pra cá e fecho na alcinha ele, tá? E aí, agora, eu puxo ele pra fora da alcinha. Pode ajustar a tua alcinha aqui pelo outro fio atrás. Temos o fio aqui, ó. Eu vou pegar uma agulha de crochê um pouquinho mais fininha. Você pode fazer isso aqui com outra agulha de crochê menor ou com agulha de tapeceiro, tá, gente? Também dá, ó. O que eu fiz, ó? Eu inseri a minha agulha nessas duas alcinhas do primeiro ponto que a gente fez, de cima pra baixo, e vou pegar esse fio aqui que está sobrando e passo lá pra cima, ó, dessa forma. Ó, ele saiu aqui em cima, tá? E agora, a gente fechou aqui a alcinha de baixo, a gente precisa fechar de cima. Então, eu vou pegar esse último ponto que fizemos, vou inserir a minha agulha lá atrás no furinho do MDF, ó.
Vou pegar o fio novamente e vou jogar lá pra trás. Dessa forma, olha lá. Tá vendo? Dessa maneira, a gente fechou o último ponto, ó. Não dá pra ver aqui na nossa base onde começa e onde termina. Você pode ajustar ele um pouquinho mais aqui, dar uma ajeitadinha nele, ó, pra ficar bem certinho, tá? E como que a gente vai começar agora a nossa próxima carreira? A próxima carreira são pontos baixos, tá? Então, eu vou vir aqui e vou olhar, ó. Aqui eu tenho o meu fio cortado e aqui eu tenho o meu fio do rolo, né? Eu vou inserir a minha agulha de frente pra trás, nesse furinho aqui que está o fio cortado, ó, tá? Porque aí, dessa forma, a gente vai fechar aqui agora. Então, eu pego o meu fio do rolo, encaixo na agulha e trago ele aqui pra frente, ó. Dessa forma, ajusta aqui, puxando atrás. E aqui a gente tem atrás agora o nosso fio cortado, que eu vou ir trazendo ele aqui por dentro dos pontos. E o nosso fio do rolo, que é o que a gente vai começar a fazer agora. Então, a gente tem uma laçada na agulha, pega o nosso fio do rolo e fecha essa laçada. Primeiro ponto baixo tá feito. E agora é só seguir fazendo pontos baixos, inserindo com cuidado, porque agora no furinho vai ter o fio 2 vezes, né? Insere no furinho, pega o fio lá atrás, dá altura, pra ficar na mesma altura do primeiro. Pega o fio novamente e fecha. Temos o segundo ponto baixo. Esse fio aqui vai ficar por dentro dos pontos, escondido. E agora, nós vamos seguir fazendo pontos baixos, sempre com cuidado, com delicadeza, dá altura, pega o fio e fecha. Insere no próximo furinho, puxa o fio lá de trás, dá altura e fecha. Essa segunda carreira é toda assim. Esse fio aqui, quando acabar, tá tudo certo. Ele vai ficar escondidinho aqui. E eu vou fazer até o cantinho pra mostrar pra vocês como que eu faço o canto, tá, gente? Ó, sempre com cuidado. Não força o MDF. Se sentir que a agulha tá muito grossa pro furinho, troca a agulha, pega uma mais fininha. Ó, cheguei aqui no meu último ponto antes do cantinho. E agora, o que que eu vou fazer aqui? Nesse ponto aqui, ó, que é o do furinho do canto, eu vou fazer 2 pontos baixos, com cuidado. Então, inseri minha agulha, puxei o fio, dei altura, fecho essa primeira laçada. Vou inserir novamente no mesmo furinho, com cuidado, ó. Pego lá o meu fio, trago pra frente, dou altura e fecho a laçada. Então, aqui no cantinho, ó, quando você puxar, ele já vai formar esse canto, tá vendo? Dessa forma, ó, vai ficar arredondado. Então, aqui são 2 pontos baixos, tá? E depois, eu sigo fazendo um ponto baixo novamente, sempre dando altura, até chegar no outro canto. Dessa forma. Olha só. Então, aqui eu vou seguir fazendo até o final e volto pra fazer com vocês. Lembrando que em todos os cantos são 2 pontos baixos, tá? Em todos eles vocês vão fazer 2 pontos baixos. Gente, voltei aqui com a minha base. Eu fiz os pontos baixos na volta dela toda. Nos cantos eu fiz 2, tá? Como eu mostrei pra vocês. E aí, aqui eu tenho o último furinho. Eu vou inserir a minha agulha lá e vou fechar ele da mesma forma que eu fiz os outros, tá? Dou altura e fecho a laçadinha. Agora, o que que nós vamos fazer, tá? Eu vou deixar uma sobrinha do meu fio e vou cortar dessa forma. Eu vou puxar pelas laçadinhas. E agora eu vou fechar esse último ponto. Como é que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho o primeiro Vzinho, que foi o nosso primeiro ponto. E em cima dele eu tenho um Vzinho também, tá vendo? Eu vou inserir a minha agulha de trás pra frente, ó, embaixo desses 2 Vzinhos que ficam em cima do meu primeiro ponto. E aí, eu vou pegar o meu fio e vou puxar lá pra trás, dessa forma. Nós fechamos já a alcinha de baixo do ponto. Agora, eu vou virar minha peça pra mostrar pra vocês, ó. Agora, nós temos aqui o fio pra trás e a gente precisa fechar ele no nosso último ponto, tá?
O nosso último ponto, esse Vzinho que ele tem em cima, atrás ele fica com 2 alcinhas, dessa forma. Então, eu vou inserir a minha agulha por dentro dessas 2 alcinhas, dessa forma. Vai sair aqui, ó, no meu ponto. Tá vendo? E eu vou pegar o fio e vou trazer pra dentro dessas 2 alcinhas e ele vai sair aqui embaixo, ó, dessa forma. Ó, e o nosso fio ficou aqui. Assim, gente, nós fechamos aqui o último ponto e você nem vê onde começa e onde termina. Tá vendo? O acabamento fica bem bacana. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto baixíssimo na volta dela toda. Até você pode fazer daqui, tá? Tem gente que faz direto daqui. Como que seria? Você vai inserir a sua agulha aqui nessas 2 alcinhas. Tá meio durinha aqui, ó. Seria isso aqui. E aí, você pega o fio e começa a fazer os pontos baixos para subir a tua primeira carreira. Mas ele vai ficar só com uma alcinha de acabamento embaixo na base. E eu gosto que fique com 2 alcinhas, tá? Então, eu vou fazer agora uma carreira de pontos baixíssimos na volta da minha peça. Eu vou deixar esse fio aqui e vou começar desse lado, tá? Então, a gente vira a nossa peça pra cima. Eu vou escolher um lugarzinho aqui, ó. Vou inserir a minha agulha nessas 2 alcinhas, de frente pra trás. Vou pegar novamente aqui o meu fio. E vou começar a minha primeira carreira. Dessa forma, ó. Eu vou puxar o meu... Primeira carreira não, desculpa, nós vamos fazer os pontos baixíssimos agora, tá? Eu vou deixar aqui, ó, uma sobrinha do meu fio do novelo. E vou fazer os pontos baixíssimos da mesma forma que a gente fez esses aqui, ó, na primeira carreirinha da base. Tenho aqui a laçadinha na agulha, eu vou inserir nas próximas 2 alcinhas. Vou pegar o meu fio do novelo, puxo pra frente e fecho aqui, tá? Dessa forma. E o meu fio vai ficando aqui por enquanto, tá? Vai ficar aqui atrás o meu fio cortado. E a gente segue fazendo isso por toda a volta, ó. Insere nas 2 alcinhas, puxa o fio pra frente e fecha a laçadinha. Insere nas 2 alcinhas, puxa o fio pra frente e fecha. Vai ser esse processo aqui na volta da base toda. Aqui também, ó, eu vou fazer um cantinho pra mostrar pra vocês. Ó, aqui nós temos 2 pontos, então eu vou fazer aqui no primeiro e vou fazer no segundo, dessa forma. Pego o fio e puxa. E é isso, tá? Vamos fazer ponto baixíssimo na volta da peça toda e eu volto aqui com vocês. Gente, voltei aqui. Então, assim, ó, eu fiz os pontos baixíssimos na volta da base toda e deixei o último aqui pra fazer com vocês. A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui no início. Essa última alcinha aqui, a gente insere a nossa agulha nas 2 alcinhas. E ao invés de puxar o fio do rolo, a gente vai puxar esse fio que tá cortado, ó. Pra fazer esse último pontinho, tá? Passa por dentro da laçada e puxa. Dessa forma, a gente tá fazendo acabamento invisível. Que é quando as pessoas olham, não vê onde começa e onde termina a carreira, tá? Então, aqui, eu vou inserir a minha agulha, ó, de cima pra baixo, nessas 2 alcinhas. Vou puxar o meu fio lá pra trás, lá pra cima, no caso, né, ó. E agora, a gente vai vir nesse furinho dos pontos lá de trás, ó. A gente insere desde lá de trás, dessa forma, tá? No meio do ponto, pega o nosso fio aqui e leva lá pra trás. Ó. Pronto, fechamos o nosso último pontinho. Agora, como que a gente vai fazer, né? Essa parte aqui eu gosto de deixar pra baixo, porque ela ocupa mais espaço na base. Acaba perdendo um pedaço, né, do MDF. Então, eu deixo ela pra baixo e vou fazer as subidas aqui. E agora, né, como que ficou aqui a nossa base? Ela tem alguns fios aqui pra gente dar acabamento. E eu vou colocando esses fios por dentro dos pontos, conforme eu for fazendo eles, tá? Então, vamos começar. Eu vou pegar de novo a minha agulha 5, que é a agulha que eu usei até agora. Aqui tá o nosso fio do rolo, tá? Ele tá saindo aqui. Então, eu vou inserir a minha agulha nessas 2 alcinhas aqui. Dessa forma. Essa primeira carreira aqui de subida é um pouquinho chata, tá? Ó. Eu inseri nas 2 alcinhas, ó lá, ó. Fiquei com uma correntinha embaixo ainda, com 2 correntinhas embaixo.
E agora, eu vou pegar aqui dentro dessas duas alcinhas e vou puxar o meu fio do novelo para fazer o meu primeiro ponto. Dessa forma, da altura, tá vendo? Pego o fio novamente e fecho. Tenho o meu primeiro ponto. Agora, ó, aqui tá o nosso fio cortado. Embaixo dele tem também as duas alcinhas, então eu vou inserir nelas, inserir na primeira e inserir na segunda. Eu vou passar esse fio cortado aqui em cima e vou pegar o meu fio do novelo e vou também passar aqui por dentro delas. E vou dar altura, dessa forma. Pego o fio do novelo de novo e fecho as duas alcinhas. Segundo ponto tá feito. Ó, e a partir de agora, eu vou fazendo isso, ó. Eu vou encaixar aqui na primeira alcinha, na segunda alcinha. Enquanto tiver esse fio aqui, ele fica dentro junto. Pego o meu fio do novelo, dou altura e fecho. Opa, escapou aqui. Tá vendo? Dessa forma, a gente tá fazendo os pontos e o fio tá ficando dentro, gente, tá? Pro acabamento ficar certinho, não precisa dar nó. Olha lá. Eu vou fazer com vocês até o cantinho, pra vocês verem como que eu faço aqui o canto, pra ele ficar, a quina ficar bem certinha, né? Pego aqui e fecho. Ó. Olha que bonitinho que tá ficando. Olha porque os pontos baixíssimos aqui embaixo, ó. Ele fica com essa correntinha embaixo da peça por toda ela. Fica mais bonitinho, tá? Então, eu vou finalizar aqui até o cantinho com vocês. Ajusta aqui na agulha. Ó, esse aqui é o último já segurando aqui o meu fio que tá cortado. Puxo aqui na laçadinha, dou altura e fecho. Pronto, aqui eu finalizei o fio que tava cortado, não tá aparecendo, ó, tá? Chegamos aqui no cantinho. Como é que a gente vai fazer o cantinho, ó? A gente vai vir aqui, vai inserir a agulha nas duas primeiras alcinhas, puxa o fio do novelo, dá altura, tá? Vai aqui, sem fechar, tá? Agora não fecha, deixa essas duas alcinhas na agulha. Vamos no segundo ponto do furinho, insere a agulha nas duas alcinhas, pega o seu fio, traz ele, dá altura. Ficamos com 3 laçadas na agulha, ó. Agora, a gente segura essa primeira e tira. Fecha, né? Pega ali o fio do novelo e fecha essas duas alcinhas. Insere novamente nessa aqui, pega o fio e fecha essas duas alcinhas. Ó, dessa forma, tá? Eu vou pegar um marcador pra gente saber sempre onde que é o nosso cantinho e a quina ficar bem certinha. Gente, olha só. Eu peguei um marcador, tá? E eu vou colocar aqui onde a gente fez o nosso canto, tá aqui os 2 pontos do canto, tá? Eu vou passar o nosso marcador aqui, ó, nessas duas alcinhas que une os dois, ó, tá vendo? Pra gente saber que o nosso cantinho é sempre aqui, tá? Vocês podem fazer isso em todos os cantos. Como eu já sei só vendo, então eu vou fazer só nesse pra mostrar pra vocês, tá? Mas se você for iniciante ou tiver dificuldade de ver depois, coloca o marcadorzinho onde é o canto, tá bom? E aqui agora a gente vai seguir por toda essa carreira fazendo dessa forma. Insere ali nas duas alcinhas, puxa o fio, dá altura e fecha as duas alcinhas, ó, ponto baixo, tá? Vamos fazer isso por toda a peça, sempre nos cantinhos. Chegou no cantinho, ó, tem os 2 pontos do canto. Aí vocês vão repetir esse processo que eu fiz nesse aqui, tá bom? Eu vou fazer ela e volto com vocês. Gente, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês que eu cheguei do outro lado da peça e eu tenho aqui aquele outro fio que eu deixei, tá? Pra acabamento. Então, eu vou cortar ele um pouquinho menor, vou deixar ele um pouco menorzinho, ó. E agora, eu vou seguir com ele aqui por dentro, igual eu fiz com o outro, tá? Ó, quando eu chego aqui, onde ele tá saindo desse ponto, né? Então, eu vou inserir a minha agulha aqui nas duas alcinhas, dessa forma, e vou jogar ele aqui junto, igual eu fiz lá do outro lado. Pego o meu fio do novelo, dou altura e fecho. E a partir de agora, ele vai seguir aqui por dentro da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, até ele acabar, tá? Esse pontinho aqui tá meio durinho, ó, passei ele aqui. Dou altura e fecho, tá? Vou seguir fazendo com ele aqui por dentro, dessa forma não vai dar pra ver onde ele tá.
e também não me atrapalha em nada na estrutura da minha peça, tá bom? Gente, então olha só, eu fiz aqui até o final, tem um pontinho aqui ainda pra gente fazer, vou fazer junto com vocês, insiro a minha agulha, puxo o meu fio e trago, dou altura e fecho o meu último ponto, tá? Como é que a gente vai fazer o fechamento dessas carreiras agora? Pra não ficar aparecendo, né, onde a gente começa e termina, eu vou dar aqui uma sobrinha do meu fio, vou tirar minha agulha. E agora, ó, aqui nós temos o V do primeiro ponto que a gente fez. E em cima dele tem esses duas alcinhas, que também formam um V. A gente vai inserir a agulha de trás pra frente, ó, nesses dois Vzinhos, tá vendo? Dessa forma. E a gente vai pegar essa alcinha aqui, vai encaixar na nossa agulha e vai levar lá pra trás. Ó, dessa forma. Agora, a gente fechou o ponto na frente, mas ele tá aberto aqui atrás. Então, como é que a gente vai fazer? Nesse ponto aqui, onde está a nossa alcinha, ó, esse ponto aqui tá fechado, esse aqui é o que tá aberto, ó, né? Então, esse ponto onde a alcinha tá saindo atrás, a gente vai inserir a nossa agulha no meio dele, ó, não é na alcinha, é no meio desse Vzinho, ó. A gente insere a nossa agulha lá atrás, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O ponto centrado, a nossa agulha, ela tem que sair exatamente aqui, ó. Também entre dois fios aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês com a pontinha da minha tesoura. Ó, atrás a gente tem aqui uma voltinha e do outro lado a gente tem a outra voltinha. Então, a agulha tá no lugar certo, tá? O nosso ponto centrado, a agulha tem que sair sempre aqui, ó, atrás. Tá? Então, a gente volta aqui. Nossa agulha tá aqui. A gente vai encaixar a alcinha nela e a gente vai puxar um pouquinho pra ajustar. Ó, puxa aqui um pouquinho na agulha, puxa aqui o fio, pra alcinha ficar exatamente do mesmo tamanho das outras, tá vendo? Ó, então, a nossa alcinha tá encaixada na agulha. Agora, a gente vai passar o nosso fio do novelo na agulha e vai trazer o fio aqui pra frente, ó, com cuidado, dessa forma. Pronto, o fechamento tá feito, a gente não sabe onde começa e termina a carreira. E temos a laçada da segunda carreira. A gente pega a nossa linha do novelo e fecha. Tá feito o primeiro ponto centrado. Ponto centrado, a gente vai fazer ele dentro dos Vzinhos da carreira de baixo, tá? Então, agora a gente vai inserir a nossa agulha nesse meinho do V, dessa forma, ó. Pega o nosso fio e traz pra frente. Dá altura e fecha. Opa, escapou. Pega lá o fio de novo e fecha. Gente, o ponto centrado vai ser sempre no meio dos Vzinhos, tá? Sempre aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Temos o Vzinho, é aqui o ponto centrado, tá? Nesse meinho, nesse meinho, nesse meinho. Se fosse ponto baixo, nós íamos pegar aqui nessas alcinhas, ó. De cima, tá? Ó. Mas não é o caso, tá? Se fosse ponto baixo, seria aqui, ó. Mas é ponto centrado, então, nós vamos inserir a agulha sempre aqui no meio, ó. Dessa forma, tá? Então, essa carreira vai ser toda de pontos centrados, que é a nossa agulha no meio do Vzinho de baixo. E as laterais, as quinas, sempre daquela maneira que eu mostrei pra vocês, tá? Eu vou fazer mais uma aqui junto pra vocês verem de novo. Tá? Ó, eu cheguei aqui onde tá o nosso marcador, que é a nossa quina, tá? Então, eu vou tirar ele, ou pode até deixar, tá? Se você se sente mais segura, pode deixar e tirar ele depois. Então, aqui como seria, né? Eu tenho que fazer aqui, ó, esses dois pontos são a nossa quina, tá vendo? Então, eu vou fazer o primeiro, eu vou inserir aqui no meio do Vzinho, pego lá o nosso fio, ó. Dou altura, não fecho, né? Vou colocar meu marcador pra cá. Agora, eu vou aqui nesse Vzinho, insiro a minha agulha, pego o fio, dou altura, ó. Aí, eu fiquei com as 3 laçadas aqui, tá vendo? Agora, eu vou soltar a primeira, vou pegar o fio do novelo e vou fechar. Pego lá a outra, puxo o nosso fio do novelo e fecho também. Então, tá feito aqui, ó.
a nossa quina, tá? Sempre vai ajeitando, ó, moldando ela pra ela ficar bem retinha. E agora, é só a gente seguir fazendo até chegar na quina aqui do lado e repetir esse processo, tá bom? Essa carreira vai ser toda assim e eu volto pra fechar com vocês depois. Então, voltei aqui, eu fiz a segunda carreirinha por toda a volta do meu cestinho. Nas quinas eu fiz daquela forma que eu mostrei pra vocês, tá? Pra ela ficar assim o cantinho. Bem importante é você ir alinhando os pontos, ajeitando a sua peça, tá? Pra que vá ficando no formatinho, tá bom? Vou fechar aqui o último pontinho da segunda carreira com vocês, aquele fechamento invisível que eu já mostrei pra vocês. Aqui a gente tem o primeiro ponto da carreira e em cima dele tem esses dois Vzinhos, né? Essas duas alcinhas formando um V. Então, eu insiro a minha agulha de trás pra frente, puxo a minha alcinha lá atrás, dessa forma, ó. Aí, eu vou vir aqui dentro desse ponto, ó. Não é aqui em cima na alcinha, tá? É aqui dentro do Vzinho desse ponto. Insiro a minha agulha lá atrás, eu vou encaixar essa alcinha na agulha. Vou ajustar aqui um pouquinho, para que essa alcinha aqui fique no mesmo tamanho dos outros pontos. Eu encaixo aqui a minha linha e puxo pra frente para começar a minha terceira carreira. Já sai dentro do ponto, já sai como um ponto centrado aqui. Aí, é só eu fechar essa minha alcinha, que eu vou ter o meu primeiro ponto, tá? Agora, a subida é sempre esse processo, ponto em cima de ponto, né? Ponto dentro de cada ponto de baixo. A quina é daquela forma que eu mostrei. E eu vou fazer aqui mais duas carreirinhas, porque eu quero meu cestinho um pouquinho mais alto, tá? Então, eu vou subir aqui mais duas carreiras e aí eu volto pra finalizar com vocês o cestinho. Voltei aqui, finalizei a minha última carreirinha do meu cestinho, tá? Se você quiser mais alto, é só fazer mais carreiras. Aqui, nesse tamanho de cestinho, pra mim, tá bom. Então, eu vou finalizar o último ponto e vou fazer um acabamento de pontos baixíssimos na volta dele, tá? Então, aqui o processo para fechar o ponto é o mesmo de antes. Insere aqui a agulha nessas duas alcinhas embaixo, puxa essa alcinha lá para trás. Só que agora, ao invés da gente inserir a agulha aqui no meio e puxar o fio para frente, como a gente havia feito antes, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, entre essa alcinha aqui, que tá só com a parte da frente fechada, lá pra trás, vou encaixar aqui a minha alcinha, vou regular aqui um pouquinho, tá? Pra não ficar muito largo, ó. E vou puxar o meu fio pra frente. Dessa forma. Aqui, a minha alcinha, ao invés de sair no meio do ponto, como tava saindo aqui nas outras carreiras, ela saiu aqui, entre os dois pontos, tá? Pra gente conseguir fazer o baixíssimo. Então, agora, como que a gente vai fazer? Vou inserir embaixo dessas duas correntinhas do lado, puxo o meu fio e passo por essa alcinha. Ui, escapou, não tem problema. Inseri aqui do lado, puxei pra frente e puxei aqui na agulha, dessa forma. E agora, a gente vai fazer isso na volta da peça toda, ó. Pega o fio e puxa direto lá dentro da agulha. Pega o fio e puxa na alcinha que tá na agulha. Ó, dessa forma, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos na volta da peça todinha, que é pra ela ficar com um acabamento mais bonito. E eu vou fazer aqui e volto pra finalizar essa peça com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, aqui eu tenho a primeira correntinha, né, dos pontos baixíssimos, e aqui eu vou fazer o último, inseri a minha agulha, puxei, fechei. Quando ficar aqui esse buraquinho, né, entre o primeiro e o último, ó, tá vendo? Eu cortei o meu fio com uma folguinha, e aí eu vou puxar aqui o meu fio. Ó, aí eu vou pegar aquela agulha um pouquinho mais fininha, vou inserir aqui nessas duas alcinhas de cima pra baixo, dessa forma. Ó, vou pegar o meu fio, vou puxar lá pra cima. Você pode fazer isso aqui com agulha de tapeceiro também, tá? Aí, eu venho aqui por trás do ponto,
nessa primeira alcinha, que foi última, na verdade, né? Que é do nosso último ponto baixíssimo, ó. Eu inseri lá de trás a agulha, pegando no meio das alcinhas. E aí sim eu pego aqui o meu fio e jogo lá pra trás. Dessa forma. Fechamos aqui o último ponto baixíssimo, tá vendo? Não dá pra ver onde começa e onde termina. Aí, aqui atrás, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço como que eu escondo esse fio aqui. Ó. Eu voltei aqui. Agora eu vou fazer o acabamento com agulha de tapeceiro, porque todos os acabamentos que eu fiz no cestinho, que ficaram os fios cortadinhos, além de fazer com a agulha de crochê mais fina, vocês podem fazer também assim, com agulha de tapeceiro, tá? Então, como é que seria, né? Encaixei aqui o fio na minha agulha de tapeceiro, que é uma agulha mais grossinha. E aí, eu vou passando esse fio aqui por trás dos pontos, do lado de dentro do cestinho, ó, dessa forma, tá vendo? Eu não gosto de dar nó, porque fica aparente, né? Não fica tão delicado o acabamento. Dessa forma, o fio fica escondidinho, fica bem preso. Vocês podem passar por uns 4, 5 pontos, né? Olha aí. E aí, a gente puxa aqui o fio, tira a agulha, né? Dá uma ajustadinha no fio, não puxa demais pra ele não repuxar no último ponto ali. E aí, agora eu venho aqui com a minha tesoura e corto o fio bem rente aqui, a alcinha do ponto de cima, e escondo ali, ó, pronto. Dessa forma, tá feito o acabamento. Quando a pessoa olha, ela não vê onde começa e onde termina os pontos, né? E está pronto o nosso cestinho. Aí, agora, a gente vem aqui na quina e dá uma ajeitadinha, ó. Finalizei aqui o nosso cestinho, coloquei uma alcinha de corino, olha que graça. Que, inclusive, tem videoaula aqui no canal ensinando como que eu coloco. E olha aí, está feito o nosso cestinho com base de MDF, olha que graça. Embaixo ele fica assim, todo acabadinho, com os pontos fechadinhos, não dá pra ver os buraquinhos do MDF, olha que amor. Tá vendo? E o detalhe dos pontos baixíssimos que eu fiz, ó, fica essas correntinhas aqui e aqui, ó, olha que amorzinho que fica. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Já aproveita e corre aqui no canal, já assiste a videoaula da colocação da alça, que também vai ajudar muito você. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.